As Tartarugas Ninja, conhecidas em inglês como Teenage Mutant Ninja Turtle, ou TMNT, famosas no mundo inteiro, já tiveram bonecos, desenhos, vários filmes, mas a sua real origem é nos quadrinhos. Um grupo de super-heróis totalmente fora do comum, mas que conquistaram o mundo todo. As Tartarugas Ninja foram febre nos anos 90 e continuam muito conhecidas até os dias de hoje. Mas antes de contar a sua origem, se inscreve se você ainda não é inscrito para ajudar no crescimento do canal. E já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois e para ajudar na divulgação. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Senta que lá vem a história. As Tartarugas Ninja nasceram como uma paródia. Os amigos Kevin Eastman e Peter Laird eram jovens fascinados por quadrinhos no início dos anos 80 e decidiram criar suas próprias histórias. Então, em novembro de 1983, montaram uma pequena produtora para começar a desenvolver quadrinhos, a Mirage Studios. Num dia, em meio a uma conversa sobre como seria o seu personagem principal, Kevin fez uma brincadeira e desenhou uma tartaruga humanoide com uma máscara e colocou nunchakus em suas mãos e disse que era uma tartaruga ninja. Uma piada, obviamente, com a figura do animal. A tartaruga é um ser lento e de sangue frio. A ideia de colocá-lo com armas nas mãos e como ninja era extremamente hilária. Peter também fez uma versão daquela tartaruga e numa total brincadeira, ambos começaram a criar mais desenhos. Além dos nunchakus, fizeram outra tartaruga com espadas e assim começou a criação do que se tornaria um fenômeno. A partir daí, resolveram que as suas tartarugas não seriam só ninjas, mas também adolescentes e mutantes. Foi aonde surgiu as Tartarugas Adolescentes Mutantes Ninja, as Teenage Mutant Ninja Turtle. Podia parecer piada, mas os personagens eram bons, então a dupla resolveu criar uma história. E poucos meses depois lançaram Teenage Mutant Ninja Turtle número 1 em 1984, a primeira aparição e a origem da equipe. Hamato Yoshi era um grande e honrado ninja japonês, um mestre nas artes marciais, que treinava todos os dias em seu dojo, onde mantinha um rato de estimação. Hamato achava engraçado como o pequeno rato tentava imitar os seus movimentos, mas na verdade o rato não estava só imitando, ele estava aprendendo. Seu nome era Splinter. Hamato fazia parte do clã do pé, o Foot Clan, onde vigiavam o Japão com base no ninjitsu, mas ali Hamato tinha um rival, Oroku Nagi. Nagi era seu rival não só nas artes marciais, mas também no amor. Ambos amavam a mesma mulher, Tang Shen, mas ela amava Hamato. Sem conseguir suportar não ser escolhido, Oroku Nagi, completamente enciumado, vai até a casa dela numa noite, querendo obrigá-la a amá-lo, e enfurecido, começa a espancá-la. Hamato Yoshi chega nesse momento e vê sua amada completamente machucada e inconsciente, então se enfurece e num momento de pura raiva acaba matando Oroku Nagi. Por matar alguém do próprio clã, ele tinha perdido a honra e só tinha duas opções agora: morrer ou fugir. Hamato então escolheu a segunda opção e fugiu para os Estados Unidos, e junto com Tang Shen e seu ratinho de estimação foram morar em Nova York, onde montou uma escola de artes marciais. A morte de Oroku Nagi foi sentida pela sua família, mas de forma mais intensa pelo seu irmão mais novo, Oroku Saki. Saki cresceu com ódio, treinando para seguir os passos do irmão e para destruir o homem que o matou. Saki se tornou o mais habilidoso integrante do clã com apenas 18 anos e se tornou o líder, onde passou a ser chamado de Destruidor. Com isso, foi designado para cuidar da influência do clã nos Estados Unidos, onde viu a chance de vingar a morte do irmão. O Foot Clan começou a praticar diversas atividades ilegais com o passar dos anos, como tráfico de drogas, de armas, contrabando, assassinatos, crimes e até mesmo terrorismo. Então, o Destruidor conseguiu encontrar a casa do seu rival
e ali matou a sua esposa, e num combate matou Hamato Yoshi. No meio dessa batalha, a gaiola que mantinha o pequeno Splinter foi destruída, fazendo-o fugir para os esgotos. Um certo dia, um homem cego tentava atravessar uma rua, quando um caminhão carregado de um produto tóxico chamado Uzi se aproximava. O caminhão tentou desviar, enquanto outro homem salvava a vida do cego, mas os produtos químicos vazaram e um desses vidros acabou acertando um garoto que carregava um aquário com 4 pequenas tartarugas. As tartarugas e o Uzi caíram nos esgotos e foi ali que Splinter viu os bichinhos e tentou tirá-los do perigo. Foi aonde o rato também entrou em contato com o produto. Em pouco tempo, as pequenas tartarugas começaram a crescer, assim como o próprio Splinter, até o ponto onde os répteis começaram a andar sobre 2 patas e até mesmo começaram a falar, desenvolvendo inteligência e personalidades. Splinter cresceu também, menos que as tartarugas por ter sido menos exposto, mas teve sua inteligência expandida também. Foi a partir daí que o rato adotou aquelas 4 tartarugas como seus próprios filhos e os ensinou sobre a arte do ninjitsu, que tinha aprendido observando seu antigo mestre Hamato Yoshi. E a partir de um livro renascentista que tinha encontrado pelos esgotos, ele batizou seus 4 filhos com nomes de artistas: Leonardo, Michelangelo, Donatello e Rafael. 13 anos depois do incidente, as tartarugas estavam prontas para finalmente vingar a morte do mestre Hamato Yoshi, combatendo e derrotando o Destruidor. Splinter era o pai adotivo das tartarugas e ensinou tudo sobre o mundo e sobre as artes marciais. Leonardo era o líder, corajoso, decidido, aluno disciplinado com um forte senso de honra e de justiça. Rafael era o rebelde, explosivo, agressivo e com a personalidade mais forte. Tem um bom coração, mas prefere dar um soco antes de fazer uma pergunta. Donatello era o mais inteligente, estrategista e calculista, mais ligado à tecnologia, aos estudos e ao invento de novos acessórios. E Michelangelo, o brincalhão, sempre com uma piadinha, o mais esfomeado e com um lado aventureiro extremamente forte, com atitudes até infantis, mas sempre disposto ao combate. Algumas recontagens da origem foram feitas com o tempo em outras HQs, como uma versão onde o Splinter é a reencarnação do Hamato Yoshi e as tartarugas são reencarnações dos seus filhos. Mas a origem oficial mais aceita é essa contada em sua primeira edição. A ideia era só ficar nessa primeira edição, afinal eram tartarugas, adolescentes, mutantes, ninja. Tanto que nessa primeira aparição o vilão Destruidor foi morto. Mas a HQ era interessante, era violenta, sombria. As tartarugas já mostravam personalidades únicas e o Splinter também era um ótimo personagem. Por esses motivos, a edição foi um sucesso. Vendo o potencial que tinham, Peter e Kevin precisavam dar uma sequência e tornar a HQ em uma série. Então futuramente alteraram o final da primeira história e ninguém tinha morrido ali. Logo na segunda edição, foi apresentada uma humana que conheceu as tartarugas e se tornou uma amiga e aliada, April O'Neil. Era assistente de um cientista maluco que se tornaria inimigo no futuro. E poucas edições depois, outro personagem humano também se tornou aliado das tartarugas, o vigilante Casey Jones. Além do Destruidor, outras ameaças foram introduzidas, como os alienígenas da raça Ultron, sendo o principal o General Crank. O sucesso das Tartarugas Ninja foi enorme, além do esperado, e então a dupla Kevin e Peter foram contatados por uma fabricante de brinquedos, a Playmate Toys, que tinham interesse em transformar aqueles personagens em bonecos, e para isso pretendiam lançar uma série animada. Mas para serem levadas à TV, as histórias precisavam ser mais leves e até mesmo mais engraçadas. A personalidade das tartarugas foi elevada exponencialmente e foi dada uma cor diferente para cada uma de suas máscaras. Leonardo ficou com a faixa azul, Donatello com a roxa, Michelangelo usava a cor laranja
e Rafael usava a faixa vermelha. E todos tinham um tipo de cinto, onde na frente tinham a inicial de seu nome. E assim, em 1987, nasceu a animação das Tartarugas Ninja. As Tartarugas Ninja. A partir disso, o sucesso só aumentou. A animação e os bonecos se tornaram febre e então logo vieram os filmes. As Tartarugas Ninja de 1990, As Tartarugas Ninja 2, O Segredo de Uzi de 1991 e As Tartarugas Ninja 3 em 1993. E foi só em 2007 que veio o quarto filme, mas dessa vez em animação, batizada de As Tartarugas Ninja: O Retorno. Em 1997, uma série em live action foi criada pela Saban Entertainment, a mesma produtora de Power Rangers. E foi por isso que aconteceu o tão famoso crossover entre Power Rangers e as Tartarugas Ninja, num episódio da série de TV. Inclusive criando uma tartaruga feminina exclusivamente para a série. Além de tudo isso, os quadrinhos continuavam sendo produzidos, mas de forma mais lenta, então passaram por altos e baixos, tendo séries novas sendo criadas e outras sendo canceladas. Como os direitos tinham sido vendidos, até mesmo dando possibilidade de criação de outros quadrinhos por outras editoras, então, entre 1996 e 1997, as Tartarugas ganharam uma nova revista mensal pela Image Comics, retomando o ritmo violento, mas com algumas mudanças drásticas e acontecimentos inesperados. Leonardo perdeu uma mão, Donatello se tornou um ciborgue, Splinter se transformou num morcego e Rafael, além de ficar deformado, se tornou o próprio Destruidor. Mas logo em 2001, os criadores voltaram a fazer os quadrinhos pela Mirage Studios, dando sequência às histórias originais, tirando essa fase da Image da cronologia oficial. Ou seja, são histórias paralelas que não fazem parte da linha tradicional. Em 2003, a própria Mirage Studios, em parceria com a 4Kids Entertainment e a Fox, criaram uma nova animação, com um tom mais violento e sombrio, remetendo aos quadrinhos, e que inclusive foi muito bem aceita, sendo mantida até 2009. Mas em 2012, a Nickelodeon comprou os direitos de exibição e criou uma nova série animada, dessa vez voltando ao tom humorístico e infantil da primeira animação. E atualmente a equipe ganhou 2 filmes atuais com um reboot em suas histórias, sendo o primeiro Teenage Mutant Ninja Turtles de 2014, trazendo a Megan Fox como April O'Neil e as tartarugas em novas versões, e tendo sequência em 2016 com Teenage Mutant Ninja Turtles Out of Shadow, ou Fora das Sombras, expandindo a história e trazendo outros personagens clássicos como Casey Jones, Bebop, Rocksteady e Crank. Uma coisa que pode ser percebida muito facilmente é de onde veio a inspiração para a criação das Tartarugas Ninja. Numa época onde vários quadrinhos e quadrinistas faziam muito sucesso, entre eles Frank Miller com o Ronin e com suas histórias para o Demolidor. Kevin e Peter eram muito fãs e se basearam em vários aspectos para fazer a sua criação. O clã do pé, o Foot Clan, The Foot, foi uma paródia do clã da mão, The Hand, conhecido no Brasil como Tentáculo. O acidente onde Matt Murdock fica cego e ganha seus poderes com um vazamento de um produto químico seria a inspiração para o acidente que vazou o produto químico que criou as tartarugas. E o Mestre Splinter tem sua base no mestre do Demolidor, o Stick. As tartarugas eram ninjas mortais e violentas, como eram as histórias de Ronin, além do fato de serem adolescentes, que veio diretamente dos Novos Mutantes. Mas, mesmo sendo basicamente uma paródia, a história se levava a sério. Era um quadrinho sombrio, violento, onde as tartarugas usavam todas uma única faixa vermelha em seu rosto, que reforçava a personalidade violenta, já que apesar de tudo, eram ninjas treinadas para matar.
mas que com a adição de outras mídias, principalmente dos seus desenhos, se tornou acessível a todo tipo de público e se tornou fenômeno mundial. Várias edições, volumes e versões dos quadrinhos foram feitos, alguns seguindo a cronologia oficial, outros seguindo as animações. Alguns crossovers com personagens famosos também ocorreram, como Savage Dragon e com o próprio Batman. O sucesso dos personagens levaram à criação de vários jogos também. Desde a época do Nintendinho até os dias de hoje, muita coisa foi lançada, mas o maior destaque fica com Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time, de 1991, lançado para arcades e levado ao Super Nintendo. Além disso tudo, atualmente as 4 tartarugas foram adicionadas também como personagens jogáveis em Injustice 2. Mas apesar do grande sucesso, infelizmente pouco dos quadrinhos foi lançado no Brasil e o que veio, na maioria das vezes, era cancelado. Como foi o caso da última edição lançada pela Panini em 2012. Mas apesar disso, é considerada por muitos uma das melhores equipes de super-heróis não só dos quadrinhos, mas da TV e do cinema. Foi meu desenho favorito quando criança, então o carinho com as tartarugas, pelo menos por mim, é imenso. E que continuem tendo filmes, animações, séries, jogos e, se possível, que apareçam mais quadrinhos no Brasil, porque Santa Tartaruga fazem falta. E espero ainda muito Cauabanga. Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou do vídeo e comenta qual é o seu personagem preferido. O meu é o Rafael. E se você quiser mandar alguma coisa pra cá, o número da caixa postal tá aqui na descrição. Me segue lá nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.